Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua família, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um privilégio, um prazer estarmos aqui para começarmos a nossa sexta-feira assim, alegre, celebrando ao Senhor, com alegria, nos alimentando na sua palavra, nesse nosso momento de leitura diária com o missionário. Amém? Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. Você nos visita, mas ainda não faz parte? Junte-se a nós, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, marcando a opção todas, e também me ajude deixando o like, comentando o vídeo e compartilhando o link do canal aí nas suas redes sociais. Amém? Queridos, é muito bom, sabe? É algo assim prazeroso quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Eu não sei você, mas a minha alma, o meu espírito se alegra na palavra. É assim, momentos maravilhosos quando eu tiro um tempo para ler, para estudar, para meditar. Isso enriquece a nossa vida espiritual e fortalece a nossa fé. Por isso que eu tenho dito em quase todos os vídeos que a marca de um cristão genuíno, verdadeiro, salvo, que um dia vai morar com o Deus nos céus, ouça, uma das marcas dessa pessoa é o amor pela palavra de Deus. É a dedicação, porque quem ama se entrega, quem ama se dedica. Salmos 1 e o verso 2 diz, pelo contrário, o nosso prazer, a nossa alegria está na palavra do Senhor. Lá no texto está escrito lei, para nós a palavra, porque a palavra que é Jesus se fez lei para nós. Então, nessa palavra nós temos prazer e nessa palavra meditamos de dia e de noite. É a marca de um cristão genuíno, sabe? É o quanto amamos a palavra de Deus. Amém? Hoje, sexta-feira, o penúltimo dia da semana, te preparas, porque Deus ainda tem bênçãos para derramar sobre a tua vida nesses 2 dias que restam desta semana. De repente, você já está começando a ficar triste, meio desanimado. Por quê? Porque ainda não está vendo se concretizar aquilo que você colocou na presença do Senhor, aos pés de Cristo. Se ainda não começou a se concretizar, ou é porque não chegou o tempo, ou o seu pedido não está alinhado com a vontade do Pai. Amém? Continue crendo, persevere, ame a palavra do Senhor. Para nossa leitura nesta manhã, primeira carta de Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 13. A palavra de Deus, para mim e para você, assim está escrito. Cooperadores de Deus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então, Paulo aqui está nos alertando, usando aquela igreja para nos alertar que nós, em Cristo, precisamos amadurecer, precisamos crescer. E o que vai trazer isso para a sua vida é a palavra de Deus. Não é o tempo que você tem de crente. Você pode ter 100 anos, irmão, de crente, mas se você não tem uma vida, um relacionamento com o Senhor, se você não lê a palavra, não mergulha, não estuda, não se dedica, em 100 anos de crente você ainda é menino, você não cresce, você não desenvolve. Por isso que eu tenho dito que nós precisamos amar a palavra de Deus. Aleluia! O amor e a dedicação à palavra nos tira do natural e nos leva a experimentar e a viver
o sobrenatural. Queridos, pegue isso. O campo de batalha do inimigo contra mim e você é no natural. Porque ele sabe que nesse campo ele tem domínio. Nesse campo ele tem o controle. Nesse campo ele é vencedor. Nós travamos uma luta que só a misericórdia de Deus pode nos manter de pé. Agora, ouça. Quando nós levamos essa luta para o sobrenatural de Deus, aí, meu irmão, ele nem arrisca lutar, porque ele já é derrotado. Então, mergulhe em Deus e viva o sobrenatural. Amém? Verso 2 diz: eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida. Por quê? Porque vocês ainda não podiam suportar. E nem ainda agora podem. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E aqui Paulo ele traz uma característica do que é ser carnal. São pessoas que vivem dada ao ciúme, uma doença de ciúme, que vive brigando por qualquer coisa, discutindo, arrumando confusão. Por isso que vocês não podem comer uma comida sólida, mas leite, porque vocês ainda são meninos, vocês ainda são carnais, vocês ainda nunca experimentaram o sobrenatural, continuam na naturalidade, continuam vivendo nos padrões humanos. Ele diz, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Por quê? Porque estão depositando a confiança de vocês nos homens, em pessoas, em objeto. Quando eu ajo dessa forma, eu estou vivendo segundo os padrões do mundo, segundo os padrões humanos. Quando eu deposito no homem, nas pessoas, em objetos, a minha esperança, a minha confiança, porque maldito é o homem que deposita no outro a sua dependência, a nossa dependência, a nossa esperança e confiança está no Senhor. Glória a Deus, aleluia! Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Somos apenas representantes do Senhor nesta terra, sabe? Mas toda a honra, glória, louvor e adoração, o único e exclusivo merecedor é o Senhor, que pagou na cruz o preço do pecado. Pecado esse que não era dele, era meu e seu. Por isso que ele é o único digno de ser adorado e exaltado. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Verso 6. Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores, trazendo para nós hoje. Somos copastores de Cristo. Aleluia! E as pessoas que vão chegando à igreja são a colheita da lavoura, mas a lavoura é de Deus e não dos homens. Aleluia! Segundo a graça, verso 10, de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Por quê? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual esse fundamento é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia
a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Não adianta, meu irmão. O que nós fazemos para o Senhor vai ser revelado um dia, sabe? Um dia será posto na mesa o que nós estamos produzindo. Por isso, precisamos nos dedicar a essa obra maravilhosa que é a obra do Senhor. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo. Mas como que através do fogo? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, o seu corpo, você mesmo, Deus também o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado para o Senhor. A sabedoria humana, sem valor nenhum. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo presente em que estamos é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. E sabe que são pensamentos vãos, se a sabedoria é segundo o padrão deste mundo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Aleluia. Por isso que não devemos nos gloriar das coisas, sabe? Toda a glória é dada àquele que é digno de receber. Então, queridos, aconselho a você, relê esse texto, mergulhe, estude, extraia, arranque, tire das páginas a riqueza desta palavra e plante-a no teu coração. E aí você vai viver a bondade do Senhor nesta terra. Aí você vai se fortalecer para viver uma vida espiritual e uma vida nesta terra abençoada, sabe? Vitoriosa e sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, uma palavra tremenda, maravilhosa. Uma palavra que nos impulsiona, que nos encoraja a não desistir. Que nos leva, meu Pai, a nos esforçar, a nos doar um pouco mais. Sabendo, Pai, que depois daqui tem algo maravilhoso que nos aguarda. Algo, como vimos na leitura de ontem, que olhos não viu, ouvidos não ouviu, e nem chegou ao coração do homem a grandeza do que nos aguarda depois daqui. Mas a promessa do Senhor, Pai, é para todos aqueles que perseverarem até o fim. É para aqueles que cruzarem a linha de chegada. E eu sei que nós só podemos cruzar a linha de chegada se o Senhor for conosco. Então, meu Pai, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe a todos nós, para que nós possamos nos manter de pé, perseverando até que Jesus venha. Amém, queridos? Glória a Deus, que você e eu sejamos achados de pé no retorno de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, ilumine o teu dia e que nele, em tudo, ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.